Queridos, abra comigo por gentileza, eu quero meditar um pouco na palavra de Deus junto com os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Primeira Samuel, capítulo de número 15. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 22, conhecido o texto. Primeira Samuel 15, 22. Acharam? Amém? Vamos ler juntos? Amém? Aqui, ó, projetou aqui, fica fácil. 1, 2, 3. Amém. Feche os teus olhos, ainda em pé. Senhor, queremos entregar a Ti as nossas vidas e pedir que o Senhor venha nesta hora falar aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra e que a Tua presença venha ser manifesta neste lugar. Toma as nossas vidas em Tuas mãos e tudo quanto precisamos e necessitamos ouvir de Ti, que através do Teu Espírito o Senhor venha falar poderosamente em cada vida, em cada coração, a começar de mim, para nossa edificação, exortação ou consolação, mas tudo conforme a ação do Teu Espírito nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Queridos, esse texto escrito na palavra de Deus, conhecido por nós, por muitos de cor e salteado, ele nos traz uma grande realidade que, às vezes, sem percebermos, nós estamos permitindo que aconteça, às vezes sem darmos a devida atenção. Nós estamos pagando preço que não precisaria ser pago, sacrificando aquilo que não precisaria ser sacrificado. No contexto desta história, a qual o Espírito de Deus falou em meu coração, trata a respeito de Saul, um personagem bíblico muito conhecido por ter sido o primeiro rei de Israel, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi aclamado pelo povo, um homem que começou bem, um homem que começou da melhor maneira, de forma humilde, de forma simples, um homem que no começo do ministério, do reinado, teve a evidência de que o Senhor Deus estava separando ele para aquele chamado. O Senhor Deus, alguns falam, Saul foi escolhido pelo povo. Não, Saul foi escolhido por Deus. Ele foi aclamado posteriormente pelo povo.
Mas depois que Samuel havia ungido, o povo então ratifica, o aclama como rei, e o Senhor o estabelece como monarca em Israel. O Senhor o estabelece como ungido dele, como uma autoridade dele. Bem verdade é que o povo deveria continuar tendo o Senhor Deus como a sua maior autoridade. Mas o povo, como viu nas nações vizinhas, pediram um rei, o Senhor escolhe este homem, por nome de Saul. E nós vemos que mesmo ele tendo começado bem, e a palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Enquanto muitos estão se importando a maneira como se começa, nós devemos nos importar como as coisas irão terminar. Poucos dão a devida atenção a isso. Muitos querem começar com ímpeto, querem começar com toda a força, querem começar com tudo, mas passa-se pouco tempo, passa-se alguns dias, parece que a força vai se acabando. E a gente não se preocupa em como iremos terminar. Haja vista, a gente observa que no início do ano, nos cursos que existem, inicia a classe, a turma cheia. Quando nós lançamos aqui, estou falando de lá, mas falo daqui também, quando a gente lança aqui algum curso de formação, de ensino da palavra de Deus, começa muito bem. Nas primeiras aulas, aquela empolgação, né? Irmão Santo que é professor aqui. Mas parece que vai passando os dias, vai se pesando. E aí quando a gente vê alguém concluindo algo, quando a gente vê alguém encerrando um ciclo, a gente pensa, poxa, que bonito, que legal, mas houve toda uma dedicação, houve um empenho, houve um preço que foi pago para se chegar até o fim. E é importante que a gente, antes de começar algo, a gente reflita se a gente vai conseguir chegar até o fim. Aqueles que competem longas distâncias, eles não começam a corrida com toda a força, com todo o ímpeto, mas eles reservam as suas energias para os metros finais, para os momentos finais, porque o importante é chegar bem. Repita comigo: o importante é chegar bem. Por isso Jesus disse na sua palavra: ser fiel até o fim, até a morte, porque somente quem for até o fim é que vai receber a coroa da vida, a qual está preparada para todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Quantos a gente se lembra que começaram bem? Quantos eram tão usados por Deus? Quantos caminharam conosco? Parece que até tinha chegado mais longe do que nós, mas no decorrer dos dias, parece que as forças foram se acabando. Paulo escreveu dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Ser constante é você não se preocupar em ter pressa. Ser constante é você não se preocupar se alguém está mais rápido. Ser constante é você ser sempre o mesmo. Nos dias bons, nos dias maus, nos dias de evento, nos dias de culto normal, né? Em todo o tempo, ser constante é o desafio de todo crente. Independente das lutas,
continuar sendo fiel, independente das circunstâncias, da condição, da situação, do momento que estamos atravessando. O momento que atravessamos não define o que Deus tem reservado para nós. O momento que talvez você esteja vivendo não define a história que o Senhor Deus já tem escrita para você. Mas você precisa ir até o fim. Por favor, diga para alguém que está aí do seu lado: você precisa ir até o fim. Oh, aleluia. Começar, qualquer um começa. Agora, para terminar, é preciso perseverança, é preciso constância, é preciso dedicação, é preciso confiança. Aleluia. Porque às vezes na nossa caminhada parece que a gente não chega a lugar nenhum, parece. O inimigo coloca uma poeira nos nossos olhos, uma fumaça, parece que nada está acontecendo. Mas depois da prova vem a vitória, depois da luta vem a bênção. Aleluia. É no final que está reservado o troféu, a coroa de vitória. Aleluia. Mas eu estou falando sobre obediência. E perseverança passa pelo teste da obediência. E Saul começou bem, mas ele teve dificuldade, que logo quando ele for ungido, Samuel lhe dá uma ordem: olha, você vai descer a Gilgal, e você vai me esperar 7 dias para o sacrifício. Está aqui na palavra. E Saul recebe aquela palavra. No início estava tudo bem. Quando a gente está feliz, quando a gente está recebendo algo, às vezes pela empolgação, às vezes pela emoção, a gente está disposto a cumprir, a fazer, a obedecer, a continuar. Mas eu disse aqui, o segredo é ser constante. O segredo é ser o mesmo. O segredo é continuar. Passa o tempo. Saul estava já com a unção de rei, na posição de rei. Mas chegaram um tempo em que seria colocado à prova. Irmãos, porque a nossa obediência ela é colocada à prova. O Senhor Deus nos põe à prova. As coisas acontecem para nos colocar à prova. E diante de uma batalha, Saul entra em aperto, em apuro, entra em desespero e decide não obedecer. Os irmãos conhecem a história. Não, o povo começou a desertar, não, os filisteus estavam descendo, não tinha como esperar mais. Oferece sacrifício, mas espera aí. Pela palavra, quem pode oferecer sacrifício a Deus era apenas o sacerdote. O rei não poderia oferecer sacrifício. Nós conhecemos a história de Uzias, um homem que começou bem, poderosíssimo se tornou, inventor de armas de guerra, de maquinários para a agricultura, em que Israel experimentou grande prosperidade. Uzias. Mas de repente ele se tornou tão grande que ele achou que podia entrar no templo. De repente ele se tornou tão importante que ele achou que ele podia fazer o que queria. Ei, se Deus te fizer grande, se Deus te der uma posição, se Deus te der um status, se Deus
te fizer algo, permaneça sendo quem você é. Porque você não precisa estar lá no altar, lá oferecendo sacrifício para se tornar grande. Deus nos torna grande aonde Ele nos coloca. É Deus que faz isso. Deus permitiu aquilo para Uzias, mas ele então se sente no direito de entrar no templo, de entrar no lugar onde somente os sacerdotes, mas de repente ali tinha homens de Deus, que antes de temer a homens, temiam a Deus. E quando ele repreendido, a lepra tomou o seu corpo. E o fim daquele homem, que poderia ter sido tão lindo, pastores, ele vai viver fora da família, da comunidade, fora da sociedade, e termina de forma ruim os seus dias. A desobediência de Saul, logo no começo do seu reinado, faz com que ele fosse então reprovado por Deus. E ainda, logo quando ele desobedece a Deus e decide não esperar mais o profeta Samuel, que uma ordem havia sido dada, que ele não poderia oferecer sacrifício enquanto Samuel, o profeta, o sacerdote, não chegasse. E ao fazer, o Senhor então diz a ele: olha, hoje teria sido estabelecido, confirmado o teu reinado, mas a partir de hoje o Senhor Deus já tem um homem preparado para o seu lugar. Meu Deus, tudo por conta de não saber obedecer, tudo por conta de se tornar independente, tudo por conta de querer fazer o que quer. Nós temos liberdade por sermos filhos de Deus, nós temos liberdade na presença de Deus, mas nós não podemos fazer o que queremos. Nós temos que continuar obedecendo, nós temos que continuar nos submetendo. Alguns ensinavam na igreja primitiva, das seitas que apareceram logo no começo, era que a graça de Deus, ela te permitia fazer o que você quisesse, porque estamos debaixo da graça. Mas a graça não nos torna livre para pecar. A graça de Deus que nos alcançou, ela nos torna livre do pecado. Ela nos liberta do pecado. Sob a graça de Deus eu encontro força para rejeitar o pecado e obedecer a Deus. Obedecer ao Senhor é o desafio para alguém que quer uma vida de santidade com Deus. Obedecer a palavra de Deus é o desafio para quem quer experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Obedecer a sua palavra é um desafio para quem quer viver em comunhão com Deus. Se submeter e obedecer ao Senhor é o desafio para quem quer viver uma vida de intimidade com Deus. Pergunto, é fácil? Pergunte para alguém do seu lado, é fácil? Não é? Até uma criança tem dificuldade de obedecer. A natureza adâmica, aquela natureza de Adão, que ninguém precisa ensinar, mas a criança já cresce assim, rebeldezinha,
fazendo coisa errada, e toda hora o pai e a mãe tem que chamar atenção. Sim ou não? Alguém ensina a criança a fazer coisa errada? Ela aprende sozinha e tem dificuldade do pai trazer a criança para a linha ali. A natureza do homem é voltar-se contra Deus. A natureza humana faz com que o homem se desvie de Deus, se incline para viver uma vida distante de Deus. Mas nós que estamos na presença de Deus, nós não queremos viver sujeitos à nossa carne, sujeitos ao velho homem, sujeitos ao nosso eu. Nós queremos viver uma vida santificada, uma vida de devoção, uma vida de piedade, uma vida como o apóstolo Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo. Eu decidi viver uma vida aos pés de Cristo. Eu não quero mais viver segundo o mundo. Em Romanos diz que não andemos na carne para não cumprirmos. Andemos em espírito para não cumprirmos os desejos da carne. O segredo para a gente não se inclinar para o mal, para os desejos malignos, para o pecado que de perto nos rodeia, é vivermos uma vida na presença de Deus, uma vida de oração, uma vida regada pela palavra de Deus, uma vida entregue ao Senhor. Se vivermos uma vida entregue totalmente ao Senhor, sujeitos e obedientes ao Espírito de Deus, a sua palavra, o mal não vai triunfar sobre nós, a carne não vai triunfar sobre nós, o pecado não vai triunfar sobre nós, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar, vai nos direcionar, vai nos guiar, vai nos conduzir, vai nos orientar, vai nos levar para o caminho da verdade, aleluia. Então, o obedecer é melhor do que sacrificar. Mas Saul aprende isso da pior maneira, e por isso a palavra está aqui, para nos ensinar que é melhor obedecermos. Porque mesmo Saul tendo sido rejeitado por Deus, ele continua na posição, porém rejeitado. Ele continua no trono, porém rejeitado. Os homens viam nele uma autoridade que Deus havia rejeitado. Posição humana não corresponde a uma posição espiritual. Saul continua ocupando o trono de Israel, fora da presença de Deus. Quantos estão preocupados com títulos terrenos, com posições terrenas? Quantos estão preocupados em agradar somente a si mesmo, mesmo sabendo que o que estão fazendo Deus não aprova? Posição, uma cadeira de poder, e não ser reconhecido por Deus. Meu Deus, que o Senhor guarde o nosso coração, porque as coisas deste mundo, irmãos, nos seduzem. As posições que ocupamos em qualquer esfera, elas nos seduzem. Eu ouvi ontem aqui o nosso apóstolo pregando, e essa mensagem eu já ouvi várias vezes, quando aquela jovem endemoniada olhava para Paulo e Silas e dizia assim: ó, estes homens são homens de Deus, e a palavra que eles pregam é a verdade. E o pastor falou: se fosse eu ficava feliz, e você também. Pensa você sendo servo e alguém começar a olhar para você e dizer: olha, você é crente mesmo, eu gosto do teu jeito de andar, de se vestir, você é crente mesmo, o que você fala é verdade mesmo. E o inimigo está fazendo com que muitos se ensoberbeçam,
usando a boca de outro, dizendo: você prega demais, você canta demais, você rege demais, você ensina demais, você é um bom pastor, não, você é um bom líder, não, você é uma boa dona de casa, você é uma boa esposa, não, você é um bom pai, e a pessoa só vai se ensoberbecendo, e começa a se sentir, começa a se colocar numa posição acima de tudo e de todos. Mas acima de tudo e de todos é só Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. Teve um grande pregador que terminou seu sermão e vieram cumprimentá-lo e dizê-lo: que belo sermão, a melhor pregação que eu já ouvi na minha vida. Ele virou e disse: o diabo também me disse isso. Cuidado com as suas emoções, cuidado com o coração, para que isso, sabe, alguma coisa que você receber no seu caminhar, que você transmita a glória a quem é devida, o louvor a quem é devido, que as vossas obras resplandeçam diante dos homens. Jesus falou isso, que a vossa luz resplandeça, que as vossas obras resplandeçam diante dos homens. Mas nunca se esqueça que se tem uma luz que brilha em tua vida, é a presença de Jesus dentro do seu coração. Se você pode fazer algo de bom, esse algo de bom é Jesus que está em você, porque tudo de ruim que possamos fazer é o nosso eu, é o nosso homem, é o nosso ego, é o nosso interior. Mas ainda bem, graças a Deus, que Jesus colocou dentro de nós o seu Espírito, a sua presença está dentro de nós. E tenhamos, irmãos, tenhamos que dar ouvidos ao seu Espírito, porque o Espírito dele fala aos nossos corações, dia após dia, culto após culto. Nós não podemos ignorar a voz do Espírito de Deus, que em todo tempo está a falar no nosso coração. Nós que conhecemos a palavra, nós que buscamos a palavra, nós não devemos desprezar. E às vezes a gente pensa assim: eis que estou à porta e bato, é só para quem está fora. Mas às vezes a gente se acha tão crente, às vezes a gente se acha tão obreiro, a gente se acha tão bom, que a gente fala: está batendo no seu coração, aí o meu já está aqui dentro. Só que você está com o coração trancado e Jesus está para fora, ele está batendo: ó, eu quero entrar, eu quero a primazia, eu quero a direção. Ei, o Senhor, ele não quer ser mais um na tua vida, ele quer ser o único na tua vida. O Senhor, ele quer ser o teu Senhor, a quem você honra, a quem você obedeça, a quem você se submeta, a quem você o reconheça em todos os seus atos, como o Senhor que ele é. E Saul, nessa posição de rei, ele então começa a fazer aquilo que achava que era certo, aquilo que ele achava que estava correto. A pior coisa para nós, a pior coisa para o homem, a decadência para o homem, é quando ele começa a sair fora da palavra de Deus. A pior coisa é quando alguém começa a buscar aprender, a buscar conhecer as coisas fora da palavra de Deus. A pior coisa é quando alguém não firma os seus passos na palavra de Deus. O povo perece por falta de conhecimento. Jesus falou que sábio, sensato é aquele homem que ouviu a sua palavra e edificou a sua casa sob a sua palavra. Ele deu exemplo lá do construtor que edificou a sua casa sobre a rocha.
porque vieram as chuvas, vieram os rios, vieram os ventos, mas a casa estava alicerçada na rocha. Ele diz: dessa maneira quem ouve as minhas palavras e as pratica. O vento de doutrina não vai mudar a tua fé. Muitos começam a pensar diferente, começam a ser levados por caminhos diferentes. Porque não estão verdadeiramente alicerçados na palavra. Começa a dar ouvidos a espíritos enganadores. E como tem espíritos enganadores? E qualquer ensinamento que você ouvir que seja contrário, diferente da palavra de Deus, recuse, rejeite. E por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus. Por isso que precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. O profeta diz: conheçamos e prossigamos. Conheçamos, ou seja, eu tenho que conhecer, mas eu não posso parar ali. Eu tenho que prosseguir. Diga para o teu irmão: prossiga. Pedro escreveu: crescei na graça e no conhecimento da palavra. Conhecer e prosseguir conhecendo. Sabe por quê, irmão? Você pode ler a sua Bíblia 10 vezes inteira. Na 11ª vez que você lê, você vai encontrar algo que você nunca tinha visto. Isso é prosseguir em conhecer. Você já meditou aquele texto, mas de repente, naquele dia, aquele texto que você conhece vai falar contigo diferente, porque a palavra ela vem conforme a sua necessidade. Hoje Deus está falando aqui do altar até a porta, porque para o Senhor falar, Ele não separa por classe social, Ele não separa por faixa etária, Ele não separa por cargo eclesiástico. Ele fala com o pastor, Ele fala com o evangelista, Ele fala com o porteiro, Ele fala com o novo convertido, Ele fala com quem está a vida inteira na igreja. A palavra dEle, ela é viva, ela é eficaz e ela nos trata. Ela trata o corpo, ela trata a alma, ela trata o espírito. A palavra de Deus é vida para o homem. Aleluia. A palavra de Deus é que nos santifica. Esaú decide a ignorar a ordem de Deus. Ao ignorar a ordem de Deus, ele decide assumir o controle. E não adianta você querer assumir o controle. Não adianta você querer assumir as responsabilidades pela sua obediência e depois reclamar. E depois querer sacrificar. E depois querer pagar o preço. Eu já ouvi crente tomar atitude fora da presença de Deus e dizer: se tiver que pagar o preço, eu pago. E pagou. E pagou. Com Deus não se brinca, irmãos. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas nessa noite. Obedecer é a gente fazer como Noé fez. Constrói uma arca assim, assim, assado. Não precisou falar 2 vezes. Não precisou ver sinal de vento, de chuva. Ele só obedeceu. Mas tem crente que quer obedecer igual Balaão. Conhece a história de Balaão? Senhor, e aí, Balaque está aí, quer que eu vá profetizar? O Senhor falou: não vai. Acabou. Aí Balaão vai lá: não vai, não, mas olha, eu vou pagar bem. Então pera aí, eu vou falar com Deus de novo. Eu vou orar a 3ª vez.
Não, pera, eu vou esperar mais essa noite. Se Deus já falou que não, é não. Com Balaão ele ora uma vez, Deus fala não, mas ele continua insistindo. Aí Deus fala, então vai. Aí no meio do caminho Deus usa a jumenta para livrar ele da morte. A jumenta começa a falar, e mesmo assim ele está tão cauterizado no que ele queria, porque tem crente que quer que Deus fala não. Ele diz, mas eu quero, Senhor. Deus fala não, mas Senhor, tem certeza que é isso? Não, eu vou ligar para uma profeta aqui, porque ela vai falar o que eu quero. Não, eu vou assistir aquele programa que lá tem aquele irmão que revela tudo. E nessa o diabo está falando com você. É porque o diabo ouve a oração. Tem crente sendo enganado pelo diabo. Como saber? Peça orientação segundo a palavra. Espere. Aguarde. Confie. Se submeta. O seu tempo não é o tempo de Deus. Não esteja disposto a sacrificar se você pode obedecer. Não seja como Balaão, que lá na frente foi dito assim, ó, Balaão amou o prêmio da injustiça, se corrompeu, porque ele não queria obedecer, ele queria a recompensa. Amou o prêmio da recompensa. Bom é fazer como Naamã. Naamã ouviu uma palavra, vai e se lava 7 vezes. Ah, pastor, mas ele falou que não ia, que ia lá para Farpar, para Abana, para Damasco. Mas olha, com Naamã não teve oração, não teve imposição de mãos, não teve unção, não teve nada. A palavra do profeta foi uma só, vai e se lava. Não precisou orar, só precisou obedecer. Tem gente querendo orar, mas não quer obedecer. Não obedece ao esposo em casa, não obedece ao pastor na igreja, não obedece ao chefe no trabalho. Mas ele quer orar, quer consagrar, quer jejuar, só não quer se submeter. Lembra daquela mulher que Elias encontra com ela, a viúva de Sarepta? É de Sarepta mesmo, né? É. Aquela mulher, Elias falou, então, vai fazer aqui para você comer e morrer? Não, faz para mim primeiro. Mesma coisa, Elias não orou, não impôs as mãos, ela só obedeceu. Mas quando ela obedeceu, ela experimentou um milagre. Naamã, quando obedeceu, ele se levanta limpo. Aquela mulher, quando obedeceu, não faltou a farinha na panela, não faltou azeite na botija. Lembra dos discípulos? Jesus desce o monte e diz assim, atravessemos para o outro lado. Os discípulos somente obedecem. Os discípulos não perguntam nada, eles vão, lá está escrito assim, que Jesus os obrigou a ir para o outro lado. No meio do caminho a tempestade se levanta, o mar se levanta, mas de repente aqueles homens que estavam sob obediência, eles veem alguém vindo em direção a eles. Quem é um fantasma? Meu Deus, o que está acontecendo? A gente está tendo alucinação. Não, eles estavam sob obediência, irmãos. Crente que anda sob obediência, mesmo que o mar se levante, mesmo que a doença venha, mesmo que o problema chegue na sua porta, se você está debaixo da palavra de Deus, aguarde e confie que o Senhor vai manifestar o livramento, que o Senhor vai manifestar o milagre, que o Senhor vai operar em seu favor. Confie, creia, porque Ele é fiel para fazer conforme aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Coloca-se em pé, por gentileza. É melhor continuar obedecendo. Você pode dizer para alguém, é melhor continuar obedecendo. Ninguém está te vendo, mas continue obedecendo. Ninguém está te recompensando por isso, mas continue obediente. Você obedecer
você vai colher frutos de bênção. A obediência a Deus e a sua palavra faz com que você colha frutos de bênção. Se ouvirdes e obedecerdes a minha voz, comereis o melhor desta terra. Você pode fechar os teus olhos e orar junto comigo? Senhor, estamos aqui diante da tua palavra. Senhor, tu sabes cada coração que aqui chegou, a maneira como chegaram, a maneira como estão, a maneira como estão vivendo, de lá da porta até o altar, deste espaço até aqueles que estão assistindo, acompanhando pela internet. E muitos estão vivendo com um coração cheio de dúvidas, porque o diabo lança dúvidas, pensamentos contrários. Mas que nós possamos, Senhor, nesta noite, receber de Ti o discernimento, recebendo de Ti a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e a Tua palavra não muda, o Senhor não muda, o Senhor não quebra princípios. E não adianta querermos, Senhor, dar o nosso jeito, usar aquilo que nós sabemos, fazer as coisas da maneira que nós achamos que está bem. Não adianta fazermos isso se estivermos desobedecendo a Tua voz, a Tua palavra, porque o Senhor tem prazer em abençoar, em honrar aqueles que te honram. Que nessa noite a Tua bênção se manifeste sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, e que sejamos alcançados pelo Teu Espírito, e que o nosso coração seja curado nessa noite. Ó Deus, todo sentimento de rebeldia à Tua palavra seja agora lançado por terra. Todo espírito maligno contrário, que às vezes quer influenciar a nossa mente, o nosso coração, os nossos instintos, os nossos sentimentos, ó Senhor, nesta hora nós declaramos lançado por terra, pelo poder do nome de Jesus, e que apenas o Teu Espírito tenha liberdade para nos conduzir, para nos orientar, para nos direcionar, para que o Teu nome em nossas vidas permaneça sendo glorificado. É assim que oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo.